Inovação, tecnologia e empreendedorismo. Está no ar pela Record News para todo o Brasil, o programa Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Que o ecossistema de startups está repleto de grandes ideias, todo mundo já sabe. Mas como conseguir investimento para alavancar essas ideias? Esse é o assunto de hoje no quadro InTalks. InTalks. Oferecimento. LOR. Investimentos e segurança para o seu futuro. O ecossistema de startups é um ambiente dinâmico que depende de colaboração e recursos compartilhados para impulsionar inovação e crescimento. As associações e entidades setoriais desempenham um papel fundamental ao conectar empreendedores, facilitar mentoria, promover políticas públicas favoráveis e fomentar parcerias entre startups, investidores e grandes empresas. Paralelamente, plataformas de equity crowdfunding surgem como uma alternativa democratizante de financiamento, permitindo que pequenos investidores participem do capital de startups promissoras, enquanto os empreendedores acessem recursos sem depender exclusivamente de bancos ou fundos tradicionais. Juntos, esses elementos fortalecem a base do ecossistema, reduzindo riscos, acelerando o desenvolvimento de negócios inovadores e criando um ciclo virtuoso de investimento e retorno para toda a cadeia. Vamos falar agora sobre esse assunto com Hugo Gialanza, presidente da Brasil Startups. Bom dia, estamos começando mais um quadro InTalks com mais um empreendedor aqui, meu amigo Hugo Gialanza, que é presidente da Brasil Startups, uma associação fantástica que tem uma grande importância para o ecossistema de startups e de empreendedorismo no Brasil, e também é o senhor do LOR, que é uma plataforma de equity crowdfunding, e a gente vai conversar aqui hoje com o Hugo. Hugo, muito prazer, obrigado por você ter você, a sua presença aqui no Inovação e Negócios, para a gente falar um pouquinho de um tema que eu gosto muito, que é empreendedorismo e startup. Hugo, a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho a história de quem vem aqui no Inovação e Negócios. Então, conta pra gente. Quem é Hugo? Um pouquinho da sua história até o Hugo criar aí, ser, na verdade, o presidente do Brasil Startups, né, e estar à frente do LOR aí, a plataforma de equity crowdfunding que ajuda muito os empreendedores. Maravilha, Kogut. Obrigado pelo convite. O Hugo, quem é o Hugo, né? O Hugo é filho da Vilma e do Sandro Salvatore. De um lado, a gente tem um lado amazônico, do Pará, né? Meu avô, ribeirinho, fez curso de correspondência para farmácia, ao início do EAD, né? Ele mandava o questionário, voltava e ele se formava. Ele era um empreendedor nato, ele montou vários negócios. Meu avô foi dono de fábrica de telha, de alumínio, concessionária, pimental, fábrica de biscoito. Ele era um empreendedor serial, farmácias. E do outro lado eu tenho um avô, que é o meu nono, né, que é a minha parte italiana. Meu pai é filho de dois italianos que vieram da Segunda Guerra Mundial. E meu nono, lutou na guerra, então ficou preso 4 anos na Inglaterra. Então, assim, eu tenho um lado muito idealista dessa outra parte, que é a minha parte paterna. Então, Hugo é a somatória desses dois lados, né? Eu digo que eu sou um brasileiro que gosto de tudo do Brasil. Eu sou um brasileiro, tenho cidadania italiana, porém eu não me penso sair daqui. Eu amo o meu país e eu quero contribuir para ele ser cada vez melhor. Mas, Hugo, conta pra gente, depois de tudo isso, quando despertou aquele bichinho do empreendedorismo no Hugo para fazer com que o Hugo se preocupasse também com outros empreendedores para estar à frente aí hoje como presidente do Brasil Startups? Eu empreendi em várias áreas, Kogut. Eu tive negócios em várias categorias e áreas, só para não ser mais breve, mas eu entrei no mundo de startups após a faculdade. Eu sou formado em administração de empresas. Ao invés de eu fazer um TCC
que era voltado à economia tradicional, resolvi fazer um aplicativo na época, chamava Oi Turista. Olha só, Encontre pessoas que falam sua língua onde quer que você esteja. que legal. Que época E foi essa? 2010. Pô, tá vendo? 2010. Foi 10 anos após a bolha da internet. Eu entrei na internet em 2000. E nessa época eu fui para o Vale do Silício, eu fui para São Francisco, eu fui para um evento chamado Tech in Crunch, que era um evento Sim, eu lembro. incrível. A gente participou da área, né, chamada Brasília Pavilion, que era uma área destinada só para brasileiros. E eu tinha 20 e poucos anos, assim, era bem novo, né? Então, assim, eu fui eletricutado com aquele ecossistema. A gente participou de hackathons e eu voltei de lá, assim, energizado para trazer isso para o Brasil. Eu olhava para aquilo e falei assim, é o que eu quero fazer. Eu estava num curso de administração onde eu estava aprendendo a fazer um plano de negócio, e o plano de negócio para a economia de startups é importante em determinado momento. Porque você precisa validar um modelo de negócio e os bancos nem te olham como um ator que pode tomar um crédito. Você não tem garantia real, você não consegue acessar esse crédito bancário. Então, eu estava passando por um processo ali. De um lado, a academia me dizia que eu tinha que fazer o plano de negócio e estava surgindo uma nova economia que falava assim, não, cara, você tem que ter um pitch e ter um investidor de risco que vai colocar dinheiro em você. E o MVP, né? Minha cabeça deu um tilt naquela época. Então, quando eu voltei de lá, o Sebrae, né, falou assim, olha, você precisa formalizar uma instituição. Eu nunca pensei que ia abrir uma associação de startups um dia ser presidente. A gente constituiu uma associação, foi a primeira instituição do país, chamada Asteps. Ela era em 2012, em outubro de 2012, a gente formalizou essa instituição. E desde lá, a gente tem criado ações para fomentar o ecossistema de startups brasileiro. E uma das coisas que eu ficava muito ávido, né? Eu queria criar um ambiente de investimento mais maduro para essas startups, porque todo mundo não era muito bem compreendido. Se a falar sobre investimento, os potenciais investidores da época, eles não tinham maturidade para esse tipo de investimento, eles queriam pegar uma grande parcela do teu negócio, eles não entendiam o pipeline de desenvolvimento de uma startup, os estágios. Então, era um capim alto, né? Assim, a gente sabia que tinha que vencer e talvez evangelizar as pessoas para compreender essa nova economia. E uma das coisas que eu acreditava muito naquela época era eu preciso trazer essa mentalidade para as universidades, eu preciso trazer isso para as escolas, né? Para que esse jovem ele já incorporasse isso na origem dele. Então, na universidade, eu falei assim, pô, a universidade deveria ser a fábrica dessas ideias, dessas novas soluções, né? Onde você consegue pensar os recursos humanos certos para você desenvolver qualquer coisa. É muito legal ouvir essa tua experiência de você ter ido para eventos fora, as TechCrunch, esses summits. Eu sei que você viaja muito, né? Conta um pouquinho o objetivo da Brasil Startups para esses empreendedores e qual é a frequência que vocês fazem desses eventos aí em Brasília e acho que vocês estão querendo fazer até em outros estados também, né? A missão da Brasil Startups é gerar abundância a pessoas e cidades por meio da tecnologia e da inovação. A gente entende que um jovem que nasce numa família que não tem acesso a um estudo de qualidade, cara, quando ele emerge no mundo da tecnologia, ele vira arrimo de família, ele sustenta o pai, a mãe, ele consegue prover uma situação totalmente diferente. E a gente, na prática, a gente vê isso, assim, a gente vê jovens que ingressam no mundo da tecnologia e logo a gente começa a remunerar esse profissional de uma forma muito mais vantajosa, e aí o mercado já começa a sondar ele, a gente perde o recurso humano com uma velocidade. Então, para mim, isso é uma grande alternativa de política pública para melhorar IDH, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, essa coisa me move muito, porque quando a gente vê escassez em um lugar, assim, cara, eu acho que eu tenho uma pílula para resolver isso. Talvez implementar uma política pública para que esse tipo de coisa aconteça, oportuniza que aquela população ela se desenvolva. E a Brasil Startups tem feito isso. Ela não é somente uma associação representativa, ela é um agente, que eu costumo dizer, como se fosse um governo paralelo. Tem um governo pleiteando coisas, tentando atender o público, e a gente fala o seguinte, vamos pintar esse quadro junto? Vamos fazer coisas juntos? Vamos criar coisas
que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas, e aí tem inúmeras coisas que a gente tem feito. A gente tem programas de animação de ecossistema de startups, a gente tem, na parte de educação, a gente tem um projeto chamado Retina, Cultura de Inovação Educacional, que é um projeto que, ao invés de você formar os alunos, a gente forma professores da rede pública. E é basicamente atualização de um software da educação local. Fala assim, olha, será que a educação está caminhando para as profissões do futuro? Ou existe uma defasagem no ensino que não concorda com o momento atual? A gente vai lá, atualiza o software, formando professores. A gente está agora com um projeto que chama Retina Space. A gente está formando 400 jovens em robótica espacial. Selecionamos 30. Eles desenvolveram um nanosatélite e a gente vai enviar para o espaço. Então, fazer com que a mentalidade de um jovem, que às vezes ele está preso numa mentalidade pequena, taxada, fala assim, poxa, eu fui capaz de colocar um satélite no espaço, o que agora eu tenho para realizar, né? Então, esse tipo de coisa, Kut, assim, mexe muito com essa parte ideológica minha. Eu sinto isso é quase que um propósito. É um propósito de vida, de querer ajudar, né? De querer dar pelo menos o caminho, né? Abrir mais janelas para essa nova geração. Eu fiquei atento no que você estava comentando e para mim despertou assim algumas lembranças no ponto de que eu sou um pouco mais velho que você, mas a gente sempre tinha nossos pais querendo formar filhos médicos, engenheiros, advogados, né? Alguns jogadores de futebol, outros modelo, atriz. Então tinha isso lá atrás, que era aquilo que dava dinheiro. Isso eu estou falando há uns anos atrás. Aí depois com o surgimento da tecnologia, internet, isso tudo mudou. A gente tem visto hoje, agora, nessa nova geração, a gente tem visto grandes influenciadores, né, que ganham milhões, e o futuro as pessoas vão valer bi. Não é mais o negócio, a pessoa vai se tornar um bilionário, mas por ela, não porque ela criou um negócio. Porque às vezes você vê os jovens em casa falando, puxa, eu não consigo estudar, infelizmente meu pai não consegue me proporcionar, a escola pública não está me dando a condição. E você traz esse propósito para ajudar professores da escola pública para poder se atualizarem numa nova geração e numa nova fase, onde que você tem que preparar, independente se for faculdade particular ou faculdade pública, a gente tem que preparar os nossos jovens para o futuro, porque o futuro agora é completamente diferente do que era antes, e nos próximos 5 anos não dá para prever o que vai acontecer, né? Muito legal essa tua visão do Brasil Startups e do Startup Awards, e a gente vai ter que trazer você outro dia para falar mais da Brasil Startup, porque agora eu quero falar um pouquinho do LOR. Que acabou se conectando com esse ecossistema de startup. E o LOR, ele é uma plataforma de equity crowdfunding, né? Para você que está assistindo o programa agora em casa, o Hugo aqui, além de ser o presidente e ter criado o Brasil Startups, ele é hoje CEO do LOR, que é uma plataforma que ajuda empreendedores. Conta um pouquinho, Hugo, qual é o propósito do LOR, qual é o momento que vocês estão e o que fez você criar aí essa plataforma de crowdfunding? Bom, está bem ligado também à trajetória da Brasil Startups isso, porque a gente desenvolveu vários eventos de startups e muitas vezes a gente fazia um evento chama Demo Day, que é uma apresentação de pitch, e eu falei, cara, bacana, vamos trazer esses investidores. Onde estão esses investidores? E a gente trazia. Então a gente fazia tudo. A gente colocava um tapete vermelho para esse investidor. E a gente percebia que esse investidor não investia. Aí eu falei assim, peraí, como é que um ecossistema, que a gente tem que pensar em um ecossistema, a gente tem vários atores que fortalecem o ecossistema. E o funding, né, que é um investimento, é um deles. Se você não tiver esse ator, você não desenvolve o ecossistema local, do Brasil, de onde for. E aí eu percebi que os investidores eles estavam vindo, figurando e não estavam realizando. Eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara. E durante a minha trajetória de startup, eu vi empresas, né? O primeiro exit, que é uma venda completa de uma startup no Brasil, foi de uma startup de Brasília que eu acompanhava. A gente ajudou muito, que era o André da Zero Paper, que é uma startup que foi comprada pela Intuit, que é um sistema de gestão financeira para micro e pequenas empresas. Foi uma venda interessante.
E eu acompanhei esse empreendedor desde o início. E aí surgiu a legislação, né, da CVM que oportunizava a criação dessas plataformas. O Equity Crowdfunding, ele é a possibilidade de qualquer pessoa investir numa startup. Quando você vai atrás de um investidor, o pessoal fala o seguinte, que a startup, quando ela entra no mundo de investimento, fundraising is a full-time job. Ou seja, no dia que você precisa captar investimento, você vai passar o teu dia até que isso aconteça. Você sabe quando começa, você não sabe quando termina. Então tem um custo muito alto para o empreendedor essa jornada. E aí a plataforma de crowdfunding, ela é basicamente o quê? Um apêndice onde você suplementa a tua capacidade de captação de investimento com um terceiro bem relacionado com uma base de investidores. Então faz muito sentido para esse momento também da economia, a gente vê a taxa Selic muito alta, a gente vê o investidor brasileiro que já é conservador naturalmente, mais conservador, a redução dos fundos de investimento de venture cap também teve uma influência muito grande. Então a energia para você captar investimento é muito maior do que anos atrás. Então a plataforma em si, ela veio para atender esse momento. Ela veio assim, primeiro para esse posicionamento nosso, meu e dos meus sócios, né? Que entraram nesse mundo de investimento. A gente constituiu também um FIP, um fundo de investimento, que ele também pode aportar, acompanhar os investimentos na plataforma. Então, a gente tem interesse em encontrar bons projetos. Então, a gente está enxergando como se fosse o olheiro do futebol. O olheiro das startups. O olheiro das startups. O olheiro do futebol, ele vai o quê? Eu estou precisando de uma zaga, estou precisando de um zagueiro. Então, vamos atrás, um futebol de várzea, mas vamos encontrar esse cara. Vamos trazer esse cara para suplementar nosso time. E o que aconteceu também é que grandes organizações, elas perceberam que isso era um bom negócio para acelerar o processo de inovação. Então, tem muitas organizações que têm construído fundo ou criado programas de inovação para atrair esse mercado de startup para perto. Então, para uma organização, é excelente você trazer um empreendedor de uma startup para perto. Vai ganhar alguém que é obcecado por aquele assunto, ele vai acordar, dormir, vai ler muito mais que qualquer um, vai trabalhar muito mais horas que um colaborador tradicional. Eu acho que isso é bom para o empreendedor e é bom para quem está investindo, porque as pessoas, em vez também de deixar todo o dinheiro, uma pessoa física, em vez de deixar todo o dinheiro no CDI, rendendo 15 ao ano, ela pode pegar um pedacinho lá, 10 mil, 5 mil e entrar na plataforma, escolher 3, 4 startups pré-selecionadas pela Lore e fazer um investimento que é uma coisa de longo prazo, que pode ser que amanhã essa startup seja vendida por alguns bilhões, aí aqueles 5 mil reais que você colocou lá vai valer alguns milhões, né? Com certeza. Se você define um mercado muito pequeno, você asfixia o potencial de crescimento da startup. Muito legal. Hugo, vou ter que encerrar o nosso papo, foi muito bom, vou ter que chamar outras vezes aqui no programa para a gente falar mais do ecossistema de startup, te contar um pouquinho mais dos eventos da Brasil Startups e do Lore, tá bom? Maravilha. Bom, e eu estou encerrando o Intalks de hoje. Eu tive esse papo fenomenal aqui com o Hugo Gialanza, que falou sobre o projeto dele, o propósito dele de ter criado a Associação Brasil Startups, que ajuda o ecossistema de empreendedorismo, e do Lore, que é uma plataforma de equity crowdfunding que também ajuda empreendedores de todo o Brasil. Hugo, muito obrigado pela tua participação aqui no programa e eu vou ter que chamar você outras vezes para a gente bater mais um papo, que isso é uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho certeza que você que está assistindo também. Obrigado, Kogut. Vai ser uma honra estar aqui. Fechado. Pessoal, eu vejo vocês no próximo programa, mas o Inovação e Negócios continua. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e Negócios. Empreendedores obstinados, já foi dito por sábios que a paciência é uma das mais importantes virtudes do empreendedor negociador. Eu ratifico isso no meu livro aqui, A Arte de Empreender, dizendo que a paciência é uma das grandes armas do negociador, pois é sinônimo de sabedoria.
e constitui um poder extraordinário, isso mesmo. Nunca devemos ver uma negociação como algo que se pode resolver em poucos minutos. Negociar requer tempo e paciência. Quanto mais tempo se leva para negociar, mais a parte adversa quer fechar o negócio. Logo, meu amigo, a paciência em negociação é uma das mais importantes características. Se ligue nisso, viu? E veja bem, nunca quebre a corda ou chute o pau da barraca. Isso mesmo, isso pode ser irreversível. Se você fizer isso, vai pôr fim à negociação e tornar irreversível o retorno dela. Da importância de se adquirir a virtude da paciência em todas as negociações. Amigos, paciência é imprescindível. Embora os negociadores não nasçam pacientes, a paciência pode ser adquirida com o tempo. Portanto, numa negociação, nunca se apresse ou se afobe. Eu ensino isso aqui no meu livro A Arte de Empreender. A pressa é inimiga da perfeição e também da negociação. Você é do tipo paciente ou do tipo afobado quando está negociando? Seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.